Olá, bem-vindo ao Sala de Visitas. 33 mil pessoas estão na fila por um órgão no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Mais da metade dos pacientes ativos em espera está no estado de São Paulo. Acontece que de janeiro a setembro do ano passado, o país realizou menos de 6 mil transplantes. O que ainda dificulta essa ação, que pode salvar vidas, é uma das perguntas que pauta o programa de hoje. Para falar sobre as etapas do processo de doação de órgãos e tecidos por aqui, recebemos o vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Paulo Pego Fernandes. Obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Conosco também Leonardo Borges de Barros e Silva, coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo também, doutor. Muito obrigado. Bom, a gente pode começar o programa com a seguinte pergunta: o brasileiro não tem a cultura da doação? Na verdade, o brasileiro tem adquirido cultura de doação na medida em que o transplante de órgãos fica mais conhecido. Em muitos lugares em que ele não é tão conhecido, que não é tão realizado, acabam não se tendo a cultura de doação. Então, é muito importante que as pessoas conheçam o processo de transplante de órgãos, a sua possibilidade de realização, para com isso colaborarem, entenderem melhor a doação e assim participarem. E na opinião do senhor? Eu acho que também é isso, ou seja, existe uma diferença grande no Brasil de estados e número de transplantes, equipes que fazem transplantes. Então existem estados ainda no Brasil onde não existem, por exemplo, equipes que façam transplante algum. Então você não tem a cultura da doação introduzida nesses estados porque não existe transplante. E a gente que está no meio costuma dizer que não existe ou não há necessidade de existir doação se não se faz transplante, do mesmo jeito que não existe transplante sem doação. Então esse binômio, transplante e doação, eles andam juntos. Bom, doutor Paulo, o Brasil apresenta grandes disparidades entre os estados quando se trata de transplante de órgãos. Em alguns lugares, temos números de doações comparáveis aos melhores lugares do mundo. E em outros não há doação sequer. Em comparação com os outros países, qual é o cenário do transplante por aqui? Olha, o Brasil tem o maior programa de transplante de órgãos público do mundo. Então, esse é um cenário muito positivo. Um outro lado é que o país inteiro é heterogêneo. Então, em alguns estados, nós não realizamos transplantes e temos uma estrutura precária ou inexistente para a sua captação. O que a gente vê, por exemplo, Santa Catarina, que é o nosso melhor indicador do número de transplantes de órgãos, e não é um estado que realiza tantos transplantes assim, ele muitas vezes cede órgãos para estados vizinhos ou para estados próximos, é que lá existe uma cultura específica de doação e as pessoas, é muito pessoa dependente. Acho que uma coisa que a gente precisa aprender no Brasil como um todo é que as coisas não andam porque o governo quer ou deixa de querer, ou porque a estrutura quer ou deixa de querer. Boa parte das coisas que acontecem ou deixam de acontecer depende de cada um de nós. E Santa Catarina talvez seja um bom exemplo disso. Quer dizer, tem pessoas muito motivadas que fazem com que as coisas aconteçam. Estados como São Paulo, por exemplo, que é onde se realiza o maior número de transplantes, é onde tem o maior centros de realização de transplantes, é o estado mais populoso e tem uma estrutura melhor ou maior dentro desse contexto. Doutor Leonardo, a gente pode dizer então que essa diferença regional é cultural, de acordo com a resposta do doutor Paulo? Eu acredito que sim, existe uma diferença cultural, mas existe também uma diferença se você comparar outros índices. Então, se você comparar outros indicadores de educação, de mortalidade infantil, eles vão se sobrepor à questão do transplante e da doação. Por quê? Porque o país como um todo é desigual. Então, a questão do transplante e da doação de órgãos também vai ser desigual. Obviamente que existe e tem existido ao longo dos últimos anos uma campanha grande do Ministério da Saúde, a BTO e das pessoas que trabalham no meio para tentar fazer com que essas diferenças diminuam. E já existem estados onde não tinham nenhum doadores e hoje você começa a ter uma cultura de doação e de transplante também. Então, só para dar um exemplo, Ceará, Fortaleza, hoje se destaca na região Nordeste, ou seja, como um grande centro, tanto de transplante quanto de doações, com índices de doação assim, muito bons, quando comparado a alguns países do mundo, por exemplo. Então, as campanhas são necessárias cada vez mais?
Certamente. É assim, o que nós notamos muito é que quando existe uma campanha maior, ou quando existe um fato muito positivo, que repercute na mídia, o número de doações amplia. Quando, por outro lado, as campanhas arrefecem ou temos algum fato negativo, isso acaba impactando também de uma forma nas doações. Então, ter o transplante em mente é uma coisa muito importante, né? Então, a troca de órgãos entre os estados, como o senhor falou que Santa Catarina é um estado mais desenvolvido nesse setor, seria uma saída? Na verdade, quando um órgão é disponibilizado no estado e não é utilizado por esse estado, as listas são listas estaduais. Então, quando não existe um receptor compatível com esse doador naquele estado, isso é disponibilizado no Sistema Nacional de Transplantes em Brasília, que verifica, dentre os estados, dentro das possibilidades, para onde ele poderia ser transferido. Então, isso na prática já ocorre. Talvez o que falte um pouco mais é a agilidade. Algumas vezes, dependendo do órgão, uma agilidade maior favoreceria um intercâmbio maior nesse sentido. E para o senhor, doutor? Eu acredito que é a mesma coisa. Obviamente que o Brasil é um país de dimensões territoriais muito grandes, então existe uma dificuldade óbvia para alguns órgãos, até por conta de questões da fisiologia do órgão. Existe um tempo de retirada e para o implante acontecer, ou seja, esse tempo depende de órgão a órgão. Então, só para citar um exemplo, você retira o pulmão em 4, aí até 6 horas, até 4 horas idealmente, né, Paulo? Você precisa implantar esse órgão no receptor. Então, como é que você tira um órgão, por exemplo, do Rio Grande do Sul para ir para o Amapá? Quer dizer, é inviável de qualquer forma. E, obviamente, que existe a questão do custo também. Então, precisa existir planejamento para isso, senão também você vai inviabilizar o custo para o Sistema Nacional de Transplantes, se órgãos ficarem passeando e viajando muito pelo país. Então, o ideal é que você consiga ter centros transplantadores próximos e que você regionalize essa questão. Isso seria uma saída muito mais inteligente. Desenvolver essa logística. Exatamente, né? Muito mais barata para o país. Você criar centros transplantadores para que esses órgãos não precisem caminhar grandes distâncias territoriais. Bom, doutor Paulo, há alguns anos ficou estabelecido que todos os brasileiros seriam doadores e quem não quisesse deveria registrar no RG. Atualmente, como é que a gente sabe, né? Como é que ficou isso? Como é que a gente sabe que uma pessoa é doadora ou não? Na verdade, assim, esse é um bom exemplo de uma lei bem intencionada e que deu maus resultados. Na verdade, naquele momento, muitas pessoas se sentiram coagidas e ficaram preocupadas com isso, e acabou tendo um efeito deletério. Então, essa lei hoje não existe mais, e o que existe é a família autoriza ou não a doação. Então, hoje, o que acontece muitas vezes é a pessoa manifestar para a sua família se gostaria ou não de ser um doador. Mas, independente dessa manifestação, o que tem valor para o Brasil é se a família autoriza ou não autoriza a doação, tendo em vista que a pessoa, obviamente, acabou de falecer e não pode manifestar a sua opinião diretamente, né? Então, é a família hoje que autoriza ou não a doação de órgãos. Bom, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse qual o caminho, né, para se doar órgãos hoje no Brasil. Explicasse para a gente como é que funciona. Na realidade, assim, primeira coisa, o que eu vou frisar aqui, aquilo que o doutor Paulo acabou de falar, que a lei que rege isso fala do consentimento informado. Então, a família será sempre consultada, sempre perguntada e precisará autorizar a doação de qualquer órgão ou tecido para transplante após a morte do seu ente querido. E a gente respeita isso. Então, você precisa falar para a sua família. Obviamente que a família respeita aquilo que você falou em vida. Se você tinha o desejo de ser um doador em vida, na hora da sua morte, a maioria das famílias, grande maioria massacrante, vai respeitar isso. Então, converse com a sua família. Segundo, para a maioria dos órgãos, por exemplo, a maioria, principalmente órgãos não duplos, rim você pode doar um rim em vida, fígado você pode doar uma parte do seu fígado em vida. Para os outros órgãos, por exemplo, coração, pulmão, você precisa ter o diagnóstico de morte cerebral para você ser um doador. Então, na verdade, você precisa de alguma doença ou de alguma catástrofe que tenha ocorrido no seu cérebro. Então, uma pancada muito forte, muito grande, um sangramento, um derrame. E aí você tem o diagnóstico de morte cerebral definido. E aí a família será consultada sobre doação de órgãos e tecidos nesse caso específico.
Além das campanhas que fortalecem, né, a importância das pessoas conhecerem mais sobre a doação de órgãos, o que realmente salva vidas, o senhor acha que precisa haver também um acompanhamento, um esclarecimento para as famílias, para as pessoas, porque no momento da perda é muito difícil tomar essa decisão e sem esclarecimento fica pior ainda. O senhor acha que falta também esse apoio? Sim, eu acho que a gente está montando essa estrutura no Brasil. Hoje existe uma estrutura de doação de órgãos definida no Brasil, tem o Sistema Nacional de Transplante, existem as centrais de transplante nos estados, organizações de procura de órgãos e dentro dos hospitais comissões para isso. Isso são leis todas recentes, 2006, 2009, e a gente vem estruturando esse sistema justamente para acolher melhor essas famílias no momento de sofrimento, para conseguir trabalhar esse luto inicial e esclarecer a família sobre a possibilidade da doação. Porque é isso que a gente tenta fazer e é justamente esse o papel do serviço ao qual eu coordeno dentro do Hospital das Clínicas. A gente faz justamente isso que você falou, acolher a família nesse momento difícil para possibilitar a doação de órgãos. Obviamente que essa estrutura está vem crescendo e vem melhorando em vários estados. Santa Catarina tem uma estrutura já que funciona muito bem, por isso que índices melhores. São Paulo tem uma estrutura também boa, Fortaleza, o Ceará tem uma estrutura adequada, Rio Grande do Sul, então que são os melhores índices de doação entre outros estados do Brasil, e outros estados como Macapá, Amazonas estão se estruturando, ou seja, essas comissões elas estão se estruturando para que consigam fazer isso melhor e para que a gente consiga mais órgãos para transplantes. Bom, no próximo bloco a gente continua com esse bate-papo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sala de Visitas. Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre doação de órgãos e tecidos. Continuo na companhia do Paulo Pego Fernandes, vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Conosco também o Leonardo Borges de Barros, coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, no ano passado, o Ministério da Saúde atribuiu a queda do número de transplantes à crise. A relação entre o contexto econômico e político ao quadro de doações? Eu acho que, na verdade, existe a crise afeta todos os setores, com maior ou menor intensidade. E nós temos visto isso, que os hospitais públicos, em boa parte do país, estão com problemas de financiamento. Então, isso afeta certamente não só as doações, como a realização dos transplantes, entre todos os outros atendimentos que estão afetados. Quer dizer, é muito difícil você ter uma ilha, né? Você tem um sistema inteiro que é afetado e esse sistema, direto ou indiretamente, também afeta os transplantes. Bom, no primeiro bloco a gente já falou, né, um pouquinho sobre essa temática, mas eu vou retomar agora. A pergunta é a seguinte: o profissional de saúde, ele tem autorização para oferecer a doação de órgãos para a família? Como é que funciona isso, doutor Leonardo? Sim, ou seja, em caso de morte, ele pode solicitar tecidos, ou em caso de morte encefálica, ele pode solicitar órgãos e tecidos. Existem pessoas treinadas para isso, inclusive, que são essas comissões, são as organizações de procura de órgãos, e que fazem isso. Requer treinamento, ou seja, isso é uma habilidade que é desenvolvida, não é uma coisa simples de fazer. Imagine que você está tendo contato com uma família em sofrimento extremo, após perda de um ente querido, às vezes é a perda de um pai, muitas vezes é a perda de um filho, e aí você vai, nesta hora, solicitar um tecido, solicitar um órgão. Então, requer um treinamento específico, e a gente tem feito isso. Só para dar um exemplo, no Hospital das Clínicas, a gente tem uma série de cursos. Existe um curso específico de entrevista familiar, a gente começou no ano passado e a gente pretende fazer 6 cursos esse ano para ensinar profissionais de saúde a fazerem isso. E existe também um curso que a gente faz um pouco mais, que é um curso de comunicação de más notícias, para que as pessoas entrem em contato com essas famílias e acolham elas melhores, para que isso possibilite um aumento nas taxas de doação. Então a gente tem dado treinamento, a gente tem oferecido isso, e educação a longo prazo, a gente sabe que tem um resultado e tem uma capacidade enorme para mudar essas taxas. E nos países referência, né, em doação de órgãos, funciona dessa mesma forma? Sim, inclusive esse curso de comunicação de má notícia é um curso que
a gente recebeu treinamento e é um curso, um modelo espanhol de curso. Então, e hoje a Espanha é um dos países do mundo que tem os melhores índices de doação de órgãos e de transplantes. Então, esse curso de comunicação de má notícia é um modelo espanhol, a gente foi treinado por pessoas da Espanha e a gente replica aqui no Brasil esse curso. Esse curso é dado em outros estados do Brasil também. Santa Catarina faz uma série desses cursos, Rio Grande do Sul, esse curso está indo para Fortaleza, Rio de Janeiro e quiçá o Brasil todo, ou seja, isso deveria ser uma prática contínua aí para a educação dos profissionais de saúde, para que a gente entenda melhor essas famílias, acolha melhor, converse melhor, se comunique melhor com essas famílias nessa fase tão difícil, tão complicada da vida delas, e que a gente consiga ajudá-las e possibilitar uma tomada de decisão consciente no momento da morte de seus entes queridos. Quais são os ensinamentos, doutor Paulo, que a gente pode ter dos países referências? Por exemplo, o que aconteceu na Espanha para ela se tornar, né, um país referência? Que falta aqui no Brasil ainda? Eu acho que, na verdade, tem várias coisas, né? Quer dizer, dentro daquilo que a gente está conversando da crise ou não crise, quer dizer, o sistema de saúde da Espanha é um sistema muito mais homogêneo que o nosso. O país é mais homogêneo e o sistema de saúde é um sistema mais homogêneo. Então, nós temos muitos hospitais ótimos no Brasil e tem outros que deixam a desejar. Quer dizer, a gente está dentro desse contexto. Uma outra situação é essa situação de legislação. A legislação na Espanha prevê que o órgão é do Estado. Quer dizer, quando a pessoa falece, o órgão é do Estado. Então, dentro dessa situação, o órgão do Estado, a doação é mais ou menos compulsória. Claro que existe esclarecimento, claro que existe contato com a família, mas a doação é nessa linha. Eu não sei se o Brasil está nesse estágio de desenvolvimento que permitiria ter uma legislação desse tipo. Eu acho que as nossas leis têm que ser compatíveis com o nosso estágio de conhecimento e nosso estágio de desenvolvimento. Então, dentro disso, eu acho que a gente, como sociedade, tem que aprender mais, tem que conhecer mais, tem que desenvolver mais, para a gente ter uma legislação impositiva. Neste momento, eu não veria como de alto risco isso. Eu acho que a gente tem que, neste momento, a nossa legislação, para o momento atual, é uma legislação muito adequada. O que nós precisamos fazer é melhorar o sistema de saúde como um todo. Então, a gente precisa melhorar o financiamento do sistema de saúde como um todo, é muito importante. O sistema está muito subfinanciado. Precisa melhorar a gestão, como sempre, e acertar os detalhes para que isso repercute em tudo, inclusive nos transplantes. Bom, enquanto eu fazia a pergunta, né, para o doutor Paulo, eu percebi que o doutor Leonardo ficou um pouco inquieto. Sei que o senhor parece que quer falar também sobre esse assunto, né? O que eu acho que assim, o que tem na Espanha que não tem no Brasil são várias coisas. Eu acho que o Paulo resumiu aí de uma forma, muito sucinta, com as informações, mas tem planejamento, tem financiamento, existe a questão da legislação que favorece muito a doação e transplantes, e a gente está tentando estruturar tudo isso no Brasil. Só para você entender, no Brasil as comissões intra-hospitalares foram criadas numa lei a partir de 2006 e hoje ainda não funcionam como deveriam funcionar. As organizações de procura de órgãos em 2009, existem estados ainda que estão estruturando suas organizações de procura de órgãos. A Espanha, o modelo espanhol é baseado em comissão intra-hospitalar e lá, um pouco diferente do Brasil, mas lá isso existe há 20, 30 anos. Então o modelo está estruturado, a legislação, o arcabouço todo legal há muito mais tempo que aqui no Brasil. O sistema do Brasil ele é bem mais, a estrutura do sistema é bem mais recente, tanto para a doação e precisa aprimorar muito, principalmente na questão do transplante. Então, por exemplo, nós não temos hoje pessoas contratadas em hospitais brasileiros que são contratadas como transplantadores, em horário exclusivo. Eu não tenho um transplantador de pulmão, um transplantador de coração. São cirurgiões que fazem várias coisas e entre todas as suas atribuições, transplante cardíaco. Em outros países do mundo não é assim. Então a gente precisa ter planejamento para chegar a esse nível. Por quê? Porque transplante é um procedimento, primeiro, de alto custo e de alta complexidade. O treinamento das pessoas que fazem transplante, ou seja, de um transplantador cardíaco, de um transplantador de pulmão, de um transplantador de fígado, é muito longo. É necessário ser uma área diferenciada. Exatamente. Então eu acredito que você precise ter pessoas com dedicação exclusiva fazendo transplantes, principalmente esses três que eu falei, que são transplantes mais complexos e que exigem mais treinamentos, fígado, coração e pulmão. E hoje no Brasil não existe essa carreira dentro
dos hospitais públicos ou privados no Brasil. Não existe quem só trabalhe com transplante. Isso nos Estados Unidos acontece, isso na Espanha acontece, e em vários outros países. Então a gente precisa melhorar nossa estrutura, tanto de financiamento quanto de planejamento. Bom, aproveitando, eu gostaria que o senhor falasse quais são os transplantes mais comuns no Brasil. Rim, sem sombra de dúvida, ou seja, o maior número de transplantes de órgãos é rim, seguido de fígado, coração e pulmão, nessa ordem. A gente está começando um programa aqui em São Paulo de transplante de intestino. Então foram feitos 2 transplantes de intestino até agora, multiviscerais, que a gente chama, e a gente espera que a gente continue esse programa, que ainda é um programa tanto quanto experimental e está se estruturando e que já existe em outros países. O que o Leonardo comentou, essa questão são dos órgãos, né? Se for o transplante mais realizado, é um transplante que a gente considera de tecido, que é o transplante de córnea, né? Então, o córnea é muito realizado, mas não é um órgão sólido. Então, dos órgãos sólidos foi o que o Leonardo acabou de comentar. Doutor Paulo, quais são os tratamentos, né, que necessitam de transplante? O senhor poderia esclarecer para a gente? Essa é uma pergunta para um programa inteiro. porque, na verdade, cada órgão tem uma indicação de transplante. As indicações são distintas. Em linhas gerais, é uma doença que não tem uma alternativa de tratamento por remédio e que torna a vida do paciente muito ruim ou muito curta. Então, por exemplo, no rim, você tem as diálises ainda, quer dizer, o rim não funciona mais, mas você tem a diálise. A qualidade de vida é ruim, mas ainda consegue viver com diálise. No fígado, coração e no pulmão, não. Quer dizer, se os órgãos deixam de funcionar, esses são órgãos vitais. Então, você não tem nada que substitua isso, pelo menos não nada que se substitua igualmente ou a médio ou longo prazo. Então, você tem estruturas de suporte, mas o transplante vem nesse sentido, quer dizer, de trocar um órgão que não tem mais função, que deixou de funcionar. E aí as causas disso acontecer em cada órgão são doenças distintas, né? Tem várias doenças no fígado que podem levar a isso, no coração que podem levar a isso, e no pulmão também, que podem levar a essa falência do órgão de uma forma irreversível. Bom, aproveitando que o senhor falou sobre o transplante de tecido, né, das córneas, o que é que explica esse tipo de transplante ser quase 5 vezes maior do que o transplante de órgãos? Isso é bem interessante. Assim, é um conceito que não está na cabeça da maioria das pessoas. Os órgãos não morrem todos ao mesmo tempo. É uma coisa meio estranha isso. Mas assim, por exemplo, se você tem uma morte cerebral, então o cérebro morreu, os outros órgãos morreram? Não, necessariamente. E não na mesma ordem. Então, por exemplo, o tecido, a córnea, ele pode ser viável durante um bom tempo depois que o cérebro morreu e, eventualmente, depois que o coração parou. Já o coração, se você ficar um tempo de isquemia, um tempo parado, com o coração parado de alguns minutos, ele já pode não ser mais viável para transplante. Da mesma forma o fígado, da mesma forma o pulmão, da mesma forma o rim. Então a córnea resiste mais tempo. Ela se mantém viável por várias horas, o que pode ser a grande diferença entre ela ser viável ou não para ser utilizada para um receptor. Ok, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu gostaria de deixar uma pergunta, né? De fazer uma pergunta, na verdade. Em linhas gerais, qual seria o melhor caminho para uma pessoa querer se tornar um doador de órgãos, de tecidos? É esclarecer a sua família que gostaria de ser um doador. Quer dizer, como nós comentamos, quem vai dar a palavra final e quem assina ou não assina a autorização para que a pessoa seja doadora é a família. Então, a família sabendo que a pessoa gostaria de ser um doador, é muito difícil que a família negue esse último desejo, vamos assim dizer. Então, assim, o que é importante é que as pessoas conversem e manifestem aos seus familiares se gostariam de ser um doador, porque certamente a família vai respeitar esse desejo. E na opinião do senhor? É exatamente isso. Eu acho que assim, a forma de ser um doador, avise a sua família. Converse com a sua família sobre, caso aconteça alguma coisa após sua morte, se você gostaria ou não de ser doador. Eu acho que só voltando um pouquinho para a pergunta anterior, esclarecendo a questão da doação de córneas, o que é necessário para você ser um doador de órgãos é o diagnóstico de morte cerebral. E que é um diagnóstico que as famílias têm dificuldade de entender. Ou seja, por que uma pessoa que está com o coração batendo, que está quentinha, que está urinando, que está teoricamente respirando, ou que tem uma máquina respirando por ele,
está morta e dizer sim à doação, ou seja, a retirada de órgãos. Na córnea, não existe a necessidade de morte cerebral, de morte encefálica, para você retirar a córnea para doação. Você pode ter o coração parado, ou seja, eu chegar no hospital com o coração parado por qualquer motivo, e a família vai lá ver que eu estou, e eu posso retirar aí até 6, 12 horas depois do coração parado já, eu estou sem circulação, sem respiração, a córnea. Então a gente tem um número muito maior de córneas doadas todo ano e, portanto, de número de transplantes do que de outros órgãos. Muito obrigada pelos esclarecimentos dos senhores. Eu gostaria de deixar algum contato, doutor Paulo? Olha, o contato da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mantém um site, que é o www.abto.org.br, e lá, em geral, tem as perguntas mais comuns, as dúvidas mais comuns, como se tornar um doador, como funcionam os transplantes, resultados dos transplantes. Então, é um site muito interessante. Quem tiver interesse, acesse, porque certamente boa parte das dúvidas e das questões serão esclarecidas. Doutor Leonardo? Eu acho que o site da Secretaria Estadual de Saúde, que vão colocar aqui no anúncio de cabeça, mas também tem uma parte interessante de transplantes, alguns dados do Estado de São Paulo. Então, quem quiser saber um pouco mais, entrar no site da Secretaria Estadual de Saúde para ver como é que está o panorama e algumas também respostas, algumas dúvidas interessantes que tiverem, existe no site da Secretaria para essas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.